Eu ia falar, hoje é dia de variedade. Gente, tô ficando doida, vambora. A receita de hoje é mandioca frita cremosa. Marcela! Por que mandioca frita cremosa? Porque dentro ela vai ficar super macia e por fora aquela crostinha maravilhosa que todo mundo adora, um croque-croque. Então, come on me here now. Como é que eu vou fazer? Ah, Marcela, você corta e frita? Não, tem essa forma da gente fazer, só que a gente hoje vai fazer de uma forma mais diferente, porém maravilhosa. Então, as minhas mandiocas, aipim, macaxeira, não sei como é que você fala, estão ali. Já tem uns 30, 40 minutinhos fervendo para amolecer. Escolhe bem, tá? Quanto mais, acho que leitosinho a mandioca, mais é molinho, entendeu? É tipo isso. Então toma cuidado, porque tem uns que é tão duro que é melhor você colocar na panela de pressão. Esse lugar que eu costumo comprar, ele é bem molinho. Eu vou até ver se já tá molinho, gente, porque já era pra estar na hora de estar molinho. Vamos ver. Esse aqui mais ou menos. Tem uns aqui mais durinhos, outros mais molinhos. Ó, tem uns aqui já desmanchando. Vou desligar, tá? Deixa escorrer bem a água, tá? Que a gente quer um aipim que não fique aguado aqui não, porque a gente só vai precisar realmente do aipim. Então a gente vai começar a amassar ele bem quente, tá? Porque depois que ele estiver frio, fica muito mais difícil de você ficar amassando e vai ficar cheio de bolinha. Gente, caraca, tá muito quente, tá parecendo boate. Ó, então, você vai tirando essas coisas aqui, ó, esses fiapos, a gente vai tirando. Primeiro vamos ir amassando, depois é mais fácil tirar o fiapo. Eu vou usar esse amassador aqui, que eu acho muito mais fácil do que garfo, porque às vezes pode ter um mais durinho do que o outro, então eu acho melhor um amassador. Cuidado, que se for vagaba, vai dar ruim. Então faça com um resistente do bom. Tem que ter força, gente. A aipim não é igual batata não, que é molinho. Opa, Lelê, tô sentindo que a mesa vai cair. Eu não coloquei sal na água, tá, gente? Eu vou temperar tudo aqui. Ó, gente, como é que tá ficando. Uns ainda estavam meio consistentes, mas é só você amassar. O ideal é todos molinhos. Cara, tinha um que a gente comprava em Itápolis que era muito molinho, muito gostoso. Toda vez que a gente ia, a gente trazia na mala uma porção, né, Diego? Aham. Tá inibido. Ó, gente, enquanto tá quente, tá? Então tem que ser meio que rápido. Depois que a gente amassou bem, chamou o marido, chamou o filho, chamou todo mundo, a gente começa a tirar aqueles fiapos, tá bom? Vamos procurar os fiapinhos aqui, ó. Gente, tirou tudo? Não, ainda tem. Ó, gente, tirou tudo? Não. Pô, tá cheio de fiapo. Bom, a gente tirou tudo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar com os temperos. Quais são os temperos que a gente escolheu? Sal, que é muito importante. Vamos botar um sal aqui, porque é o sal que vai realçar esse sabor. Pimenta do reino é uma receita que é tão fácil de fazer que assim, não tem assim uma medida assim, quantos... Eu vou até deixar na descrição, que eu sempre deixo em todos os vídeos, mas... Você vai fazendo de olho, você vai comendo, você vai provando e você vai fazendo do seu jeito. Agora eu vou colocar um queijo. O queijo que eu vou usar é o parmesão. É bom fazer com um queijo que tem um sabor mais apuradinho, mas que não derreta tão fácil. Então você pode usar o queijo coalho. Eu vou usar o parmesão. Pode usar queijo coalho também, tá? Pode usar o mussarela? Pode usar o mussarela, porque eu acho que não vai interferir ao ponto de derreter. Porque a mandioca é tão dura que eu acho que ela também não vai ficar ruim com mussarela não, mas eu vou usar o parmesão. Eu vou fazer aqui para eu passar certinho a quantidade de queijo, tá, gente? Porque, por exemplo, se a pessoa for igual o Diego, meticuloso, a pessoa fica, poxa, mas ela não falou a quantidade. Eu gosto de cortar bem fininho assim, porque o parmesão, ele é um queijo bem consistente, então para não ficar com pedaços de parmesão. Agora vamos misturar, gente. Eu vou amassar com a mão. Vai fritar, minha mão tá limpinha. Se fosse salgadinho, seria com a mão.
Agora você pega um tabuleiro, né, menor, que caiba tudo. E aí eu vou dar uma untada com azeite e usa a mão mesmo, gente. Agora eu vou botar aqui com a mão mesmo. E você vai tocando bem pra tirar o ar, né? Tenta deixar bem lisinho. Se achar fiapo, essas coisas, você tira. Então você não precisa ir até o final do tabuleiro, tá? Você pode fazer assim, ó. Vai assentando tudo, ó. Ó, gente, a altura como é que é. Então agora a gente vai levar pra geladeira durante meia horinha, já tá pronto. Então a gente coloca na geladeira meia horinha, mas aí... Marcela, tive que sair e voltei 3 horas depois. Não tem problema, tá bom, gente? Então a gente deixa de meia hora a 1 horinha. Tirei da geladeira, deixei 40 minutinhos na geladeira e agora a gente vai virar. Não saiu. Tem que sair. Gente, eu vou fazer assim, cara. Não tá saindo, ó. Agora vai sair. Por bem ou por mal. Aê! Parece um abacaxi. É mesmo, parece o que? Delícia de abacaxi. Agora a gente vai começar a cortar. Então a gente vai cortar assim, ó. Numa grossura de um dedo. Mas aí, gente, vocês também podem fazer do formato que vocês quiserem. Ele parece que tá gelatinoso, mas é porque ele foi pra geladeira. Então, se você corta muito fino, só fica crocante, aí dentro você não vê a cremosidade. Se você corta muito grosso, vai ficar muito cremoso, né? E pouco crocante. O formato você escolhe, você decide. O ideal é assim. Depois eu vou terminar de cortar e o óleo ali já tá esquentando. Eu acho que eu vou jogar um dentinho de alho. Porque meu pai sempre faz isso pra dar um gostinho, então também vou jogar. Só um pedacinho assim que eu dou uma quebradinha. Fica parecendo que é empanado, mas não é. Agora simplesmente a gente vai colocar no óleo e vai parecer que tá empanado. Então, vem cá. Eu vou colocar na peneira pra escorrer, tá? Então a gente já vai colocando aqui. Só que não coloca muito, tá? Pro óleo não esfriar. Esse alho também, gente, solta um arominha muito bom. Estão aqui as nossas mandiocas crocantes e dentro cremosa. O que você colocaria dentro dessa massa, Diego, além disso tudo? Pimenta calabresa. Boa ideia. O que mais você colocaria? Cominho, orégano. Vocês podem colocar, então, várias coisas dentro para dar mais sabor, ficar mais gostoso, mas cuidado também para vocês não irem misturando tudo e sair uma cagada só. Vamos lá, vamos ver a crocância disso aqui. Eu coloquei aqui um ketchup mesmo, gente, mas eu acho que combina muito com pimenta, né, Diego? Uma pimentinha. Se vocês quiserem botar mais sal, coloca por cima mesmo. Tinha uma batata frita, tá, gente? Vambora, Diego? Gente, olha dentro como é que tá cremoso. Olha isso. Por fora, vocês viram a crocância quando eu mordi, né? Cara, gente, isso aqui fica demais. Coloca esse parmesão de boa qualidade em cima, assim, gente, que fica sensacional. Isso aqui é um aperitivo maravilhoso. Por exemplo, daqui a pouco o Diego vai assistir o jogo, né, de futebol, porque ele adora futebol. Coloca isso aqui com uma cervejinha, pra quem gosta, um refrigerante pra nós do refrigerante. Gente, isso aqui mata pau. Isso aqui tá bom pra caraca. Não é? Que eu vou pegar outro. Vem ver a crocância. Ver a crocância? Ah, debochado, velho. Gente, eu peguei 2 pra vocês verem a crocância. Isso aqui é aipim puro, gente. Não precisou nem empanar, nem nada. E olha a crocância que fica com isso aqui, sério. Não precisa fritar 2 vezes, não sei o que. Gente, meu Deus. Sabe uma coisa que eu gosto também? Porque é um aperitivo, né? Delicioso. Que também dá pra ser um acompanhamento numa comida barato. Eu paguei no quilo, num lugar caro aqui. Paguei no quilo aqui R$3,99. Ou seja, é mais barato do que isso. Cara, rende pra caraca isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar me deliciando aqui. Diego está doido pra comer. Chama a família, chama o vizinho, chama a amiga para se inscrever aqui no canal. Se você fizer a receita, me marca lá no Instagram, tá bom? Pra eu saber o que vocês estão fazendo de receita daqui do canal. Um beijo.